Gente, é o seguinte, ó, nesse vídeo a Erika vai falar do nosso casamento, do ponto de vista dela, tá certo? Mas antes eu quero agradecer os patrões, pessoas que estão com a gente faz anos, né, me apoiando faz tempo, desde quando eu comecei lá atrás, tá? Dedé, muitíssimo obrigado, Dedé, a gente acabou criando uma amizade, né, Dedé, a gente sempre tá trocando uma ideia. Renato, muito obrigado também, a outra pessoa que a gente fez amizade. Nelson Candy, obrigado, cara, desculpa se eu falei seu nome errado, tá? Obrigado, gente. Vocês que apoiam a gente faz tempo. Tá certo? Vamos lá, Erika. Vamos falar sobre. Quer dizer, você vai falar sobre o nosso casamento. Nós temos casamento quase 10 anos, né? A gente tá casado tem quase 10 anos, isso. 10 anos é muito difícil, porque a cultura é muito diferente. Tem muitos brasileiros que se casam com japonesa ou japonês. E o casamento acaba não dando certo. Há muitas coisas que acontecem, a gente não consegue listar tudo em um vídeo só, a gente faz um vídeo aqui, outro ali, para falar sobre esse assunto, porque a gente sabe que vocês têm curiosidade, japoneses têm curiosidade. Eu fui nos Estados Unidos Você morou nos Estados Unidos? por 9 anos. Ele vive no Japão quase 20? 20 anos. Então, nós somos mais abertos, mas muito difícil, porque a cultura é diferente. Tá, deixa eu adicionar aqui para vocês, olha só, o que ela tá querendo falar aqui é o seguinte, ó, ela morou nos Estados Unidos por 9 anos, tá? E eu moro aqui no Japão já tem quase 20 anos, mas mesmo assim, a gente tem essa flexibilidade na cultura, é difícil, tá? Então assim, não é só você achar uma japonesa, achar um japonês e casar que vai ser um espetáculo, porque a diferença na cultura vai trazer atrito. Tem partes boas e partes ruins. Boas é brasileiros Prioriza. prioriza a família. Você percebe a dificuldade porque o inglês é bem perto do português? Vai. So, ele ama a família muito. So, ele chama telefone mamãe dele todo dia. Isso é uma coisa boa, né? E não como por japonês. Ah, tá. Ela tá falando que uma coisa boa é que brasileiro, pelo menos no meu caso, eu priorizo muito a família. Então, assim, eu, por exemplo, eu ligo pra minha mãe todo dia, tá? Todo dia eu ligo pra ela. O dia que eu não ligo, eu aviso pra minha irmã o porquê que eu não liguei. É porque eu sou o filho caçula e eu sei que ela se preocupou bastante. Olha, eu priorizo bastante a família. E brasileiro é assim, pelo menos as pessoas que eu conheço. A gente dá muito valor à família. É uma coisa que ela estava falando para mim, que a gente foi no Brasil e o irmão da minha cunhada, ele tem o nome da mãe dele tatuado no braço aqui, que é uma coisa comum que os filhos fazem no Brasil. Então, ela aprecia bastante essa parte dos brasileiros, né, a priorizar a família. Ele joga com filhos todo dia. Para ele, primeiro, família. Então, trabalho. Mas alguma japonesa, trabalho primeiro e família. Não. Trabalho primeiro, segunda, amigas ou amigos, terça, família. A diferença de brasileiro, de mim, para japonês é que eu primeiro coloco família em primeiro lugar, depois trabalho, depois o resto, né? Mas japonês é o contrário, japonês é trabalho, amigos e família em terceiro lugar. Então, assim, essa é uma coisa que ela gosta dessa parte na cultura. So, porque ele vive no Japão, muito longe, ele aceita muitas culturas novas, né? Porque eu moro no Japão faz muitos anos, eu aceito bastante coisas diferentes da cultura. Sim. Por exemplo, eu quero sair, passear.
Eu falo ele. Eu falo ele. Fala com Oh, ele. Ah, eu quero vai aqui, 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 aqui. Ele fala, vamos, vamos, vamos. ah, tá. É porque eu moro no Japão faz tempo, eu sou muito flexível com a cultura. Por exemplo, cara, se ela quer ir em algum lugar comer alguma coisa, tá? E ela quer experimentar, eu não vou falar não. Tipo assim, eu tô aberto para experimentar. Tipo, já comi tanta tranqueira que você não faz ideia. Eu fui em tanto lugar que eu não quis ir que você não faz ideia. Por exemplo, eu não gosto de Disneylândia. Ela gosta. Por causa que ela gosta, eu vou. Mas eu não gosto. Eu falo, vamos a pescador. Ah, Ele não gosta de peixe ou pescador, ah. mas nós vamos. Eu não gosto de pescar, eu não gosto de peixe. E aí ela me levou eu e as crianças para pescar. Cara, uma experiência não tão agradável porque o peixe estava no anzol, uma coisa assim, o cheiro também. Mas eu fui. Tá, Mas muito gostoso. para as crianças se divertir, ela se divertiu, tá bom. Porque ele não é japonês, eu preciso de explicar todos. Porque eu não sabia nada. Ah, eu não sabia nada. Ah, tá. Ele não sabe. Porque eu não sou japonês e eu não conheço bastante da cultura, ela tem que explicar tudo. Mas olha só, isso é uma coisa que acontece. Eu não tô tentando justificar, mas é uma coisa que acontece. Eu sou brasileiro, ela é japonesa, eu moro aqui, tá? Lógico e óbvio que eu não vou entender tudo da cultura, porque eu não cresci aqui vivendo na cultura desde pequeno. Mas assim, eu aceito as diferenças na cultura, mas ela tem que me explicar tudo. Se ele é japonesa, eu não explico nada. Por exemplo, 入学式とか、卒園式とか、funeral とかさ、全部、todo, né? Ah, ó, gente, ó, começo de ano para as crianças na escola, funeral, velório, cara, 授業参観とか。 pois é, todo esse, participar, ir na escola para participar, ver as crianças fazendo as tarefas na escola, esse tipo de coisa. No Brasil a gente vai fazer um pouquinho diferente, a gente vai fazer um vídeo, lógico, falando sobre escola no Japão, porque para mim é tudo diferente e talvez vocês vão achar interessante a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Mas todas essas coisas, elas explicam para mim e me ajudam. No médico, por exemplo, eu quero procurar um médico, às vezes não é diferente, dá um trabalho ela procurar. Ela procura para mim. Tem essa vantagem. Quando eu estou aqui, tá aqui no Japão, tá? Ela é encarregada dessa parte da papelada, de resolver esses problemas para mim. Quando a gente vai para o Brasil, aí sou eu. Eu entendo que é uma coisa muito estressante, tá? É muito trabalho. Parece que não, para você que está assistindo aí agora, falando, Camarão, isso é bobagem. Mas são 10 anos juntos, tá? Não é tipo uma vez por ano, é sempre junto. Então todo o probleminha que acontece, toda a dificuldadezinha que a gente tem, ela tá me ensinando, entendeu? Ela tá me ajudando. E quando eu vou pro Brasil, eu sei que é terrível e é estressante. Para mim, foi muito estressante, porque eu sou responsável por levar para passear, por escolher o lugar para ir, restaurante, levar para futebol. Futebol é sensacional demais, pessoal, tudo gente boa, Cris, né? Mas em São Paulo é um pouco perigoso para passear, e ela queria passear, queria levar as crianças para passear, então tem toda essa cautela que tinha que ter para estar passeando por São Paulo. Graças a Deus a gente tem o Dedé que fez amizade, o Renato, gente sensacional, Renato, obrigado de novo. Isso é ruim, é bom ao mesmo tempo, É ruim e bom ao mesmo tempo. mas porque ele é estrangeiro, ele ganha muitas atenção, Ah, like a escola, na escola, ou creche, ou supermercado, ou academia, todo lugar. chama atenção, é legal, porque as pessoas sabem que a gente tem negócio, é bacana, aparece na televisão algumas vezes, as pessoas falam porque aparece na televisão, e essa é a parte boa, né? A parte ruim é que eu não olho mais nos rostos das pessoas, e se eu estou em algum lugar e a pessoa não falar comigo, passo despercebido, porque sempre tem alguém olhando, né? Te incomoda, não? Pois é, incomoda, né? Antes de casar, Antes. eu não comeu muitas carne. Só antes de casar você não comia carne. Mas Muita carne. Ah, tá. atrás de casar, Depois de casar? porque ele é brasileiro, eu preciso
de cozinhar muito carne. Tá. Ele fala, se não carne na almoço ou jantar, é não comida. Hoje em dia nem tanto porque eu tô de dieta, né? Pro Brasil eu engordei, tô de dieta, mas assim, a gente brasileiro, a gente gosta de carne, tá? E aí, ela falou pra mim, e ela reclama às vezes, porque assim, antes de casar, ela fala, antes de casar eu não comia tanta carne, era muito raro comer carne. Era peixe, frango, ovo, né? Depois de casar, tô comendo carne uma vez por semana, pelo menos, né? É... Então assim, cara, porque a gente brasileiro gosta de carne, né? Eu, sempre que eu posso, eu como uma carnezinha vermelha, né, cara? Tipo, eu mesmo faço, entendeu? Eu mesmo tempero. Vocês não sabem, mas eu cozinho bem, tá? Só pra avisar pra vocês. E aí, eu faço a carne. E ela tá comendo muita carne ultimamente, né? Desculpa. A carne. Ele também fala, pão no almoço é no almoço. Olha só, ela me dava pra almoçar em algum lugar, e aí ela me falou, ó, só que o almoço não é arroz, é pão. Aqui no Japão, pra você que não sabe, o pessoal vai almoçar, eles não importa o que ele tá comendo, não tá comendo, é almoço. Pra mim, eu sou brasileiro, tá? Pra mim, almoço tem que ter arroz, tem que ter uma misturinha, entendeu? Uma saladinha, pra ser um almoço. A gente foi no restaurante um dia, tinha salada bar e pão. Eu falei, mas que isso? Você vai comer pão? Pão é de manhã. A diferença na cultura, gente, a diferença na cultura entrando aí, tem aquele atrito. Pô, mas isso aqui não dá, meu. Depois daqui vamos passar em algum lugar pra comer, porque isso aqui não... Porque nós vivemos no Japão, só eu sempre precisa de, não entendo, fazer todos, like papel para a creche ou escola ou encontrado hospital. Posso falar? Posso falar? Eu sei que você quer falar, mas eu sei que é você que tem que falar para falar mais. Deixa eu falar. Olha só, como a gente mora aqui no Japão, tá? É muito mais simples, porque tem kanji, se você não lê direitinho o que ele tem, dá ruim, tá? Então, assim, eu prefiro que ela faça a papelada, que ela preencha a papelada, aí é pra creche, pra hospital, pra escola, pra negócio de futebol, pra negócio de academia. Eu sei que é estressante, eu sei que é muita coisa para fazer, mas eu preciso que ela faça porque assim eu me sinto mais seguro se ela, né, fizer, porque não, se tiver errado ela vai ler direitinho, ela tem paciência para ler e eu ler de qualquer jeito ali, né, e tentar preencher o melhor possível. Para ela fica pesado, eu sei, porque é bastante coisa porque a gente está aqui no Japão, mas acredito que se fosse no Brasil seria o contrário. Porque toda vez que a gente vai para o Brasil, essa tarefa passa para mim. Ela fica só tranquilona, e aí o resto eu que vou lá e preencho, eu que acho os lugares para fazer as coisas, entendeu? Assim, então, se você casa com um japonês, por exemplo, e o japonês vai para o Brasil com você, você vai ter que fazer se preencher a papelada para ele no Brasil. Se você vem com ele para aqui para o Japão, ou com ela que vai ter que fazer para você, por conta de ela conhecer muito mais a cultura e ler muito melhor do que você kanji. Expliquei? Porque é muito fui casado brasileiro ou estrangeiro. Isso é uma coisa ruim de ser casado com estrangeiro? Sim, porque se eu viver no Japão, eu preciso de fazer tudo. Infelizmente é. Essa é uma desvantagem. A vantagem, olha só. Eu não sabia se é comum para brasileiro, mas ele fazer todos gambiarras. Deixa eu explicar aqui. Olha só, não é gambiarra. Olha só, você pode ver aqui atrás, aqui, ó, por exemplo, ó, essas coisinhas aqui, ó, aquele ali, ó, foi a gente que fez, tá? Aquela estantezinha ali foi eu que fiz. Não é bem gambiarra. É que assim, brasileiro, tá? A gente. Eu tô falando do meu ponto de vista de brasileiro, tá? Se estiver enganado, você pode falar, Marina, você tá errado, um brasileiro não faz isso não. Eu gosto de fazer as coisas. Os meus amigos no Brasil, Vini, Jairo, Ricardo, né, o pessoal que a gente quer ter amizade no Brasil, que eu conheço no Brasil, os caras também vai lá e faz as coisas por eles mesmos. Eles vão lá, né, dia de DIY, eu faço eu mesmo e pronto. Aqui no Japão não é assim.
Eles Nós compramos. eles compram o negócio pronto ou contratam alguém para fazer. Aconteceu da gente contratar alguém para fazer uma estantezinha para ali e o cara fez um negócio horroroso. Eu tive que jogar fora e fazer aquele ali, ó. Então assim, ela fala, você tá fazendo gambiarra. Não é gambiarra. Eu tô salvando o nosso bolso. É uma coisa, isso é bom ou ruim? Gambiarra é bom? Bom, É bom, né? É bom. bom. É uma coisa boa casar com o brasileiro, que o brasileiro faz ele mesmo. Não é gambiarra. Tipo, quebrou a máquina de expresso. Eu fui lá, eu consertei, olha aí. Fiz uma certa gambiarra dentro, mas consertou. Só, para crianças é melhor porque eles podem estudar duas línguas. Duas culturas também, né? Duas línguas. Duas culturas. Mas é muito difícil porque nossas crianças eles entendem japonês e inglês, mas não português. Você sabe uma coisa que é bacana? Ela tá falando uma coisa que é bacana é que assim, para as crianças eles já aprendem duas línguas, duas culturas já junto, né? Mas não é fácil, tá? Ontem veio uma moça aqui, né, brasileira, e ela mora aqui no Japão, e a menina dela fala inglês, fala japonês muito bem e português muito bem. Eu perguntei para ela como é que você ensina ela a falar português bom assim, né, bem desse jeito. É porque ela e o marido dela, eles falam português em casa. E a gente não tem isso. E tem outra coisa que ela estava falando para mim, você vai falar ou eu falo do negócio de japonês? Que eu falo japonês também, e isso atrapalha para eles aprenderem talvez. Porque eu falo o inglês, português, japonês, tudo junto com ela, hoje em dia a gente mistura as três, tá? Para as crianças, eles têm certa dificuldade de aprender português, porque quando eles falam em japonês, automaticamente, vendo automático, cara, você responde em japonês ou em inglês, entendeu? E para eles não se sentem obrigados a aprender português, porque eu vou responder, eu consigo entender japonês e inglês, e eles não têm essa necessidade de usar e ser forçado a falar português. Então tá falando que isso é uma coisa que talvez para eles aprender português demora um pouco mais do que o esperado. Mas aqui na nossa casa, olha só, essas minhas crianças, elas estão na vantagem faz tempo, cara, porque olha só, eles já falam inglês um pouquinho e falam japonês, né? E ela tem muito interesse na cultura do Brasil e em português, ela estuda português direto, por isso que ela melhorou demais o português de, sei lá, 3 anos atrás para agora, né? Sim. Nossas crianças experiência muitas culturas de brasileiro. Cultura do brasileiro. Só um minutinho que as crianças estão brigando ali no fundo. Já, meu Deus. Yamero, quem que Schneider? Yamero. Gente, uma coisa que eu quero adicionar aqui, tá? Porque isso é bacana para vocês verem que como é legal essa parte dela ter interesse na cultura do Brasil e em aprender português. Porque se você parar para pensar, eu conheço bastante japonês casado, bastante não, eu tô mentindo, bastante vou falar, se eu colocar na mão aqui vai dar uns 5 talvez, né? Mas assim, eu conheço, sei de japoneses casados com brasileiro e sei de brasileiros casados com japonês, tá? Então assim, para mim é bacana demais que ela tem interesse na cultura, ela tem interesse no idioma que ela estuda sozinha, né? Porque nem todo japonês vai querer aprender a falar português se ele mora aqui no Japão. E nem todo brasileiro, se estiver no Brasil com japonês, vai querer aprender a falar japonês se eles moram no Brasil, porque não tem necessidade. Para mim, eu me sinto muito sortudo dela ter interesse, tá, em aprender português e tá tentando falar português o máximo possível. Primeiro, japonês e português é muito diferente idioma, né? Até mim, português é muito difícil, mas eu entendo inglês, né? Inglês e português similar. Parecido. Parece similar, mas muito difícil para mim. Por japonês, quem não fala inglês é muito, muito, muito difícil. Tá. Uma coisa que deixa eu adicionar também, né? Eu sei de alguns brasileiros casados com japonesa e japonês, tá?
geralmente eles se conhecem aqui no Japão e é um pouco difícil você encontrar um japonês, tá? Hoje em dia talvez seja mais comum, mas encontrar japonês que fala mais, fale outro idioma além de japonês, tá? Por exemplo, no meu caso, é porque eu falava inglês, eu saía, mas é difícil você encontrar japonês que fala mais de idioma, tá? Eles estudam quando eles são crianças, mas quando eles crescem, vai trabalhar, não tem necessidade de usar, então eles entendem uma coisinha aqui, outra ali, mas eles não conseguem se comunicar no idioma, tá certo? Talvez por conta disso, o japonês que se casa com um brasileiro que não tenha outro idioma já, acabe não tendo interesse de aprender português, tá certo? E se o brasileiro conhece um japonês e casa no Brasil e vive no Brasil, talvez ele acabe não aprendendo por japonês também, tá certo? Então, existe isso aí, que é uma coisa que, para mim, eu me considero muito sortudo, que ela tem interesse na cultura, ela gosta do Brasil, coisas do Brasil, e falar português, tá tentando faz tempo, tá falando bacana demais já, né? Para mim é bacana demais, cara, não me deitou. Também, eu acho que brasileiros que casam com japonesa, eles gostam de japonesa muito. Então, eles falam muito japonês. Namorada, não, esposa não precisa aprender português. Ah, tá. Quando os brasileiros conhecem a japonesa aqui no Japão, é porque eles gostam de japonês, né? Então, eles provavelmente já falam um pouco de japonês. Então, quando eles se casam com uma japonesa, eles vão se comunicar em japonês e para a esposa ou para o marido, eles acabam não tendo necessidade de aprender a falar português. Faz sentido. Pra gente, a gente se conheceu falando inglês. Então, antes, no começo, a gente se comunicava mais em inglês. Depois de um tempo, a gente começou a misturar inglês e japonês. Hoje em dia, a gente mistura inglês, japonês e português. Depois, eu casado brasileiro, eu... porque eu casado brasileiro, eu sabia toda a cultura do Brasil. Depois de você casar com um brasileiro, você aprendeu sobre a cultura do Brasil. Sim. Antes, eu não sabia nada sobre o Brasil. Gente, olha só, interessante que tem japoneses que não sabem nem onde, cara, que o Brasil fica no mapa. Você mostra onde é que o Brasil fica aqui, os caras não sabem. Para a japonesa, Brasil é todo só futebol e carnaval. Para o japonês, não todos, tá? Mas para a grande maioria, o Brasil é futebol, carnaval. Agora eu sabia tudo sobre comida no Brasil, pessoa no Brasil, favela no Brasil. Favela no Brasil que é o ótimo. Mas mesmo alguma estrangeiro alguns estrangeiros acham que Japão é ninja, katana, samurai. Tem estrangeiro que vem aqui pro Japão e acha que está na Disneylândia, entendeu? Que tem geisha em qualquer lugar, que tem ninja e tudo mais. E assim, da mesma forma, tem japonês que não sabe onde que é o Brasil, né? Que tipo de pessoas que vivem no Brasil, como que é o Brasil, se é grande, se é pequeno, entendeu? O que é famoso no Brasil é carnaval e futebol. Então, assim, essa é a única coisa que as pessoas sabem do Brasil. Não é que é para ofender ninguém falar esse tipo de coisa. Todos japoneses acham que brasileiros falam brasileiros. Todos os japoneses acham que brasileiro fala brasileiro. Pois é. Não português. Não português. As pessoas me perguntam às vezes, vocês falam português no Brasil, né? A gente fala português. Eu achava que era brasileiro. Então, assim, o conhecimento que japonês, a grande maioria, tem sobre o Brasil é muito limitado. Tá? Quando a gente fala sobre esse tipo de coisa, não é para você que está assistindo, tem muita gente que assiste, quando a gente faz esse tipo fala esse tipo de coisa em alguns vídeos e tal, se sente ofendido. Não é, cara, da mesma forma que talvez você ache que Japão e China é um do lado do outro, entendeu? Não é, o tanto que você sabe sobre, sei lá,
Tailândia, por exemplo, é o tanto que às vezes um japonês vai saber sobre o Brasil. Tem mais alguma coisa para você falar? Não. Gente, olha só, você que assistiu até aqui, muito obrigado. Renato, Dedé, Nelson, obrigado de novo, tá? Hoje é o dia do Patreon. Se você quiser se tornar patrão, vai estar o link aí embaixo. Aí tem a partir de $1 para você estar apoiando a gente, tá certo? Se você gostou do vídeo, você comenta, deixa o seu like. Se você não gostou, comenta também. Já dá o seu dislike, não tem erro nenhum. Se você quiser se inscrever, clica ali, se inscreve, tá certo? E a gente vê você no próximo vídeo. Tchau. Tchau!